O homem dispensa apresentações. Kanye Omari West, o dito rapper com uma das discografias mais impecáveis da história. Que o Kanye tem ótimos álbuns, isso já é óbvio. A cada álbum que ele lança, ele inova de alguma forma na sonoridade, seja na melódica produção de Hits e Raging Heartbreak, ou na desordenada e experimental loucura de Isos. Kanye sempre dá um jeito de nos surpreender, mas não vamos falar sobre os álbuns lançados. Vamos falar sobre os que sequer chegaram a ver a luz do dia. Querendo ou não, grande parte da graça de ser um fã do Kanye é que você descobre que ele simplesmente abandonou um monte de projetos. Projetos esses que foram começados e desenvolvidos, tinham capa, setlist e data de lançamento, mas nunca chegaram a ser terminados, por diversos fatores, desde luto a surtos ao vivo. E é isso que eu quero ver com vocês hoje. Em 2007, Kanye lançava seu maior projeto até então, Graduation. 18 anos depois de seu lançamento, ainda é o álbum mais ouvido de 2025. E não é para menos. A qualidade da produção entregue nesse álbum é algo que não se vê em qualquer lugar. Muitos arriscam dizer que não se vê em lugar nenhum. Fechando com chave de ouro, a trilogia que começou em 2004, The College Dropout, Late Registration e Graduation. Mas o que poucos sabem é que não era para ser uma trilogia, mas uma quadrilogia, já que o quarto álbum estava sendo desenvolvido. Good As Job prometia trazer consigo novidades no estilo de produção do Kanye, o que por si só não é uma novidade, já que uma coisa interessante na trilogia Dropout é que cada álbum trazia consigo alguma inovação. The College Dropout inovou no estilo de rap que era feito, enquanto o que estava em alta na época era o gangsta rap, que muitas vezes falava sobre o mundo do crime e as dificuldades de viver numa sociedade racista, com um estilo de produção que dava muito espaço para versos longos no flow contínuo. The College Dropout inovou, não só com letras que tratavam sobre a vida escolar, religião e desafios pessoais na vida de Kanye, mas também sobre o estilo de sample, em que a letra da música e o sample eram quase inseparáveis. O sample não só contribuía com a letra, mas era parte essencial da mesma, e isso era uma coisa nova e inédita. Late Registration, além de consolidar Kanye no mundo do rap, também inovou nos instrumentais, trazendo algo mais orquestral, com menos samples e mais instrumentos clássicos, compondo a música. Graduation surpreendeu, trazendo algo que se assemelhava mais ao pop rap, o que fez e ainda faz muito sucesso, com uma das produções mais bem trabalhadas do Kanye. Não é à toa, é por muitos considerado o melhor da trilogia. Então, o que Good As Job trazia de novo consigo? Bom, nunca vamos saber porque o álbum nunca foi lançado. Acontece que 10 de novembro de 2007, somente 2 meses depois do lançamento de Graduation, e enquanto o Kanye estava trabalhando em Good As Job, Donna West, a mãe de Kanye, infelizmente veio a falecer por complicações pós-cirurgia plástica. E isso fez com que o projeto fosse abandonado temporariamente. Para quem não conhece o Kanye, Donna foi uma pessoa extremamente importante para ele. Ela quem o criou com essa personalidade descontraída e com muita confiança. Foi ela que fez o filho acreditar que com esforço suficiente ele poderia alcançar todos os seus sonhos. Foi ela quem fez Kanye West. E sua morte, somada ao divórcio da sua atual esposa Alex Pfeffer, deixou cicatrizes profundas não só no emocional, mas também no psicológico de West, o que fez ele descartar completamente o conceito do antigo álbum e começar a trabalhar em um completamente novo, mais melancólico, mais triste e com mais autotune. Após o lançamento de H-Zero-Rating Heartbreak, em algum momento, em novembro de 2008, Kanye voltaria a trabalhar em Good As Job. Entretanto, mais um ocorrido aconteceria, esse que marcaria a história da música. Agora, estamos em 13 de setembro de 2009, no MTV Music Video Awards, ou VMA. E a noite já começou estranha. Depois que o tapete vermelho foi estendido e os artistas ainda estavam chegando na apresentação, Kanye chega, mas algo está estranho. Ele está embriagado, com uma garrafa de uísque na mão e bastante alterado. Quando o VMA começa, Kanye está nas primeiras fileiras, lugar que não era dele. Originalmente, o lugar dele era na 8ª fileira, mas a equipe, de última hora, decidiu trocá-lo de lugar para a primeira fileira, já que, segundo a organização do evento, faltava homens famosos na primeira fileira para termos boas reações na câmera. Futuramente, Kanye viria a dizer que esse acontecimento foi um ato divino e que se Deus não quisesse o que ele estaria prestes a fazer, ele não o teria posto na primeira fileira. Quando Taylor Swift sobe para pegar o seu prêmio de melhor clipe de música do ano, ela mal pronuncia as primeiras frases quando Kanye simplesmente invade o palco, pega o microfone e... Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Depois disso, Taylor volta para o camarim, onde ela desaba em lágrimas por achar que as vaias do público eram para ela. Obviamente, o backlash que Kanye sofreu foi muito grande, onde até mesmo Barack Obama, presidente da época, xingou ele. Kanye viria a se desculpar com Taylor, primeiro em seu vlog, depois no Jay Leno Show. Mas o dano já estava feito e nada poderia repará-lo. Ou quase nada.
Kanye simplesmente reúne vários artistas como Jay-Z, Nicki Minaj, Pusha T e outros, e simplesmente se isola em um estúdio no Havaí, onde todos começariam a trabalhar no álbum que seria o grande comeback de Kanye na indústria. Projeto esse que começou sendo Good As Job, mas com o tempo o conceito acabou se perdendo, até o ponto em que Kanye viria anunciar em seu Twitter que o título não seria mais esse, o que colocou um fim definitivo no álbum. Assim, sendo lançado My Beautiful Dark Twisted Fantasy, um sucesso definitivo. Muito tempo depois, em 2018, Kanye voltaria com Chance the Rapper para trabalhar em um novo projeto, curiosamente também chamado Good As Job, mas esse foi descartado e nunca tivemos informações sobre ele. Na verdade, nunca mais tivemos informações nenhuma sobre ele, já que nenhum dos dois rappers voltaria a tocar nesse assunto de novo. Vamos dar um salto para 2016, e Kanye acabou de lançar The Life of Pablo, um clássico da carreira dele, e para muitos o melhor dele. Álbum esse que, por sinal, passou por muitas eras antes de se tornar The Life of Pablo. Isso daria um vídeo interessante. Comentem aí se vocês gostariam de um vídeo só sobre isso. Continuando, um tempo depois do lançamento do álbum, Kanye viria a anunciar em seu Twitter que no verão de 2016 ele soltaria um novo álbum. Esse álbum seria TurboGrafx 16. Todo o conceito desse álbum me encanta. O nome foi dado em homenagem ao console TurboGrafx, que era o favorito de Kanye quando ele era criança. E as músicas usariam sample de videogames antigos na produção. A ideia era simples, mas geraria um álbum muito divertido. Enquanto ele produzia o álbum, Eazy fez a Saint Pablo Tour, a turnê de divulgação do álbum, The Life of Pablo. O problema se deu quando a saúde mental de Kanye começou a se agravar durante a turnê. Não ajudou o fato de que nessa mesma época, Kim Kardashian, a esposa de Kanye na época, acabou sendo assaltada em Paris, o que só agravou ainda mais a condição mental de Eazy, a ponto de ele começar a ter surtos psicóticos em cima do palco, fazendo monólogos extremamente inflamados contra a mídia, outros artistas e celebridades. Tudo levaria a um infame episódio que ocorreu no dia 19 de novembro de 2016, onde apenas depois de 3 músicas, Kanye fez um polêmico discurso de 25 minutos, onde fala sobre o Facebook, Hillary Clinton, e até mesmo sobre antigos colaboradores, como Jay-Z e Beyoncé. Ele encerra o show mais cedo e cancela o resto da turnê. Não muito mais tarde, Kanye seria internado no Centro Médico UCLA, onde lá ele ficaria sob vigilância psiquiátrica constante por 11 meses. Quando finalmente recebeu alta, o projeto TurboGrafx 16 foi completamente abandonado, e então Kanye seguiu por linhas artísticas completamente diferentes, e simplesmente esse foi o fim trágico de TurboGrafx 16. Não temos literalmente nada do álbum, nenhuma tracklist. A única informação que temos é uma lista de jogos que serviriam de sample para as músicas. Um tempo depois de descartar TurboGrafx 16, Kanye seguiria por um caminho artístico diferente, e esse caminho tem uma estreia um tanto polêmica, e isso é Love Everyone. Após receber alta do hospital em que estava internado, Kanye compra um rancho no estado de Wyoming, onde lá ele se isolaria para trabalhar em mais músicas um tanto diferentes das últimas. Kanye trabalhou em muitos álbuns em Wyoming, desde Love Everyone até Daytona do Pusha T. O álbum foi desenvolvido de 2017 até 2018, e tem uma fama bem controversa por causa de uma faixa chamada DJ Khaled Song, que tem uma letra bem controversa, usando alguns termos que não são muito bem vistos atualmente. E acredite, quando eu digo que essa faixa manchou totalmente a reputação desse álbum, ela surgiu por volta de 2017 e foi descartada nesse mesmo ano. Essa é uma faixa no meio de muitas outras. O restante do álbum em si foca muito em perdão e tem músicas mais longas. A capa do álbum é uma coisa que chamou a atenção também. Ela foi revelada no Twitter e é o print de uma conversa que o Kanye teve. Nela, aparece a foto do cirurgião Jamie Adams, responsável pela cirurgia que levou à morte de Donda West. Na conversa, Kanye diz: "Essa é a capa do meu álbum. Esse é o cirurgião Jamie Adams, a pessoa que realizou a última cirurgia da minha mãe. Você tem alguma ideia de título? Eu quero perdoá-lo e parar de odiar. Love Everyone." Eu amei esse. 2 singles foram lançados nesse meio tempo, sendo eles Lift Yourself e Ye vs The People. Sobre Lift Yourself, essa é uma faixa que tem uma história bem engraçada. O que acontece é que o Drake estava no estúdio com o Ye, e eles estavam mostrando beats que eles tinham produzido. Nessa, ele mostra o beat de Lift Yourself, e Drake fala que gostou muito dele. Kanye até decidiu dar o beat pro Drake nessa época. Então, quando o Drake vai embora, Kanye acaba se arrependendo instantaneamente da decisão que ele fez. Ele corre pro estúdio e grava qualquer coisa em cima do beat. O álbum inteiro foi produzido até 1º de maio de 2018, quando Kanye decidiu dar uma entrevista no TMZ. E lá Kanye falou uma das coisas mais controversas da carreira dele, onde ele afirmou que a escravidão foi uma escolha, o que gerou uma comoção muito forte no público, o que pode ter sido o que causou o fim da era Love Everyone, porque segundo Mike Dean, que estava ajudando Kanye na produção, um dia, faltando 2 semanas para o lançamento do álbum, Ye simplesmente entrou no estúdio e apagou tudo o que estava escrito no quadro branco, e disse que fariam tudo de novo do zero. Mas ele não adiou o lançamento do álbum. Eles ainda teriam que lançar alguma coisa no dia 1º de junho,
que só faltavam 2 semanas para a data. Várias músicas de Love Everyone foram descartadas, mas outras foram reutilizadas. Vários versos foram reescritos para entrar na temática mais íntima do álbum. No dia 31 de maio, enquanto Kanye estava indo para a listening party do álbum, Kanye saca o seu iPhone e tira uma foto das montanhas, que se tornou a capa oficial do álbum Ye, que foi lançado em 1º de junho. Sim, Ye não só produziu um álbum em 2 semanas, como ele fez a capa um dia antes de ser lançado oficialmente, assim enterrando de vez Love Everyone. Um tempo depois do lançamento de Kids See Ghosts, Kanye começaria a trabalhar de novo em Good As Job, com Chance the Rapper, como dito antes. E durante sessões de estúdio, Ye ouviu o beat de Hurricane pela primeira vez, o que inspirou a trabalhar em um álbum com uma ideia completamente nova. E para representar essa mudança, tanto a capa quanto o título referenciam isso. A ideia inicial de Andy contrasta muito com o rumo criativo que o projeto seguiu, levando em conta que o single I Love It era para estar no álbum. Single esse que tem uma letra, digamos, promíscua. O álbum acabou seguindo por uma trilha mais religiosa, e segundo Ye, com mais healing music, o que fez com que o single nunca entrasse realmente no álbum. Mas antes de Ye ir por essa trilha, no dia 27 de setembro de 2018, Ye anunciou que Ye iria sair no dia 29, somente 2 dias depois do tweet, o que, obviamente, levando em conta o histórico do Ye, ele não cumpriu. Paralelamente, enquanto isso acontecia, nessa época Ye estava prestando apoio a Donald Trump na corrida presidencial de 2018, o que gerou uma entrevista ao TMZ, onde lá foi questionado sobre o álbum e gerou um momento icônico na carreira de Kanye. Apesar disso, Kim Kardashian viria em seu Twitter anunciar que Ye sairia no dia 29 de novembro do mesmo ano. Nessa mesma época, Ye pega um voo para Uganda para trabalhar melhor no álbum, só para ele anunciar que o álbum foi adiado indefinidamente. O que sabemos é que Ye continuaria trabalhando no álbum. Ele até mesmo chamou artistas como Kid Cudi, Ty Dolla $ign e entre outros. Entretanto, a história de Ye toma um rumo diferente e que acabou matando o álbum como conhecemos, porque foi nessa mesma época que Ye se converteu de vez ao cristianismo e começou a alterar várias letras do álbum, para o que viria a se tornar Jesus Is King, que foi lançado oficialmente. Ye nunca realmente teve um fim, como foi o caso de TurboGrafx-16. Acontece que a estética, a letra e a direção do álbum mudaram bastante, levando até mesmo ao envolvimento e criação do Sunday Service Choir, um grupo musical criado e liderado pelo Kanye. Como disse antes, muitas músicas foram remodeladas, o que desagradou muitos fãs, que consideram as suas versões de Ye melhores, como por exemplo a música Chakras, que virou Sela. E é quase um consenso entre a comunidade de fãs do Kanye que Chakras é simplesmente melhor. Na verdade, é quase um consenso que Ye como um todo é melhor que Jesus Is King. E eu concordo, não me entenda errado, Jesus Is King é muito competente como álbum, e é até divertido em vários momentos, mas toda a estética, mensagem e produção de Ye são simplesmente superiores. No fim, Ye nunca morreu totalmente, uma parte dele ainda está vivo em Jesus Is King, mas o álbum antigo, como conhecemos, provavelmente nunca vai sair. Após o lançamento de Donda 2, a vida de Ye estava passando por um momento complicado, então ele decidiu fazer um álbum para se expressar, e com o auxílio de James Blake, Ye começou a produzir War. O álbum, de todos da lista, é o mais melancólico. Desde a morte de seu amigo de longa data Virgil, até seu divórcio com a Kim, Ye mergulha numa espiral de solidão, ao som dos instrumentais simples, mas impactantes de Blake. Na minha opinião, caso fosse lançado, esse álbum seria o melhor de Ye, tanto por seu impacto nas letras, tanto por sua produção, que para mim é a melhor parte. Voltando à história do álbum, o álbum foi cancelado após uma série de comentários antissemitas do Kanye no final de 2022, mas o que se sabe é que o álbum continuou em produção até meados de 23, mesmo após as controvérsias envolvendo Ye. Algumas músicas se salvaram, como Showtime, que virou This One Here, e Talking, que voltou em Vultures 1. Um outro exemplo é Through the High Wire, que faz referência à música Through the Wire, uma música clássica da carreira de Kanye, que até foi lançada no último projeto Trying Times do James Blake, mas, honestamente, a música só parece vazia sem o Ye nela. Além do que eu já falei, não tem muito mais do que falar sobre a história da produção de War, porque grande parte do que faz esse álbum especial não está na história da produção, nem nos bastidores, mas sim no próprio álbum, e é uma pena que ele tenha sido descartado. Eu vou tomar muito cuidado para falar disso. Então, o que falar sobre In a Perfect World? Estamos em 2024 e os fãs do Kanye nunca foram tão no fundo do poço, já que em 2024 foi um dos piores anos da carreira do Kanye. Foi nesse ano que saiu a decepção chamada Vultures 1 e posteriormente o fracasso chamado Vultures 2. É sério, o álbum é tão ruim que a música mais soul
foi tão mal produzida que ela só saía de um lado do fone quando lançou. Mas acredite, os problemas de Vultures não se limitavam à produção ruim do álbum. Além de uma IA ruim imitando a voz do Ye nas músicas, também tínhamos um problema nas letras, porque algumas delas eram simplesmente ruins, para dizer o mínimo. Sem falar na saúde mental do Kanye. Ele aparentava estar cada vez menos saudável, e pior a cada dia. No dia 17 de janeiro de 2024, ele gastou $850 mil em placas de titânio nos dentes. Então, nas faixas que não eram uma IA cantando, você era obrigado a ouvir o Ye cuspindo na sua orelha por 10 minutos. Mas isso mudaria um tempo depois, já que Ye viajaria para o Japão, onde lá ele passaria um tempo sozinho, longe da loucura de Los Angeles e de toda a vida de celebridade. E, surpreendentemente, ele começou a aparentar uma mudança significativa. Parecia mais saudável, mais magro, e parecia que as coisas iriam melhorar. Alguns dias depois, Ye performou alguns shows no Japão, onde tivemos acesso à prévia de algumas músicas de Bully, um projeto que ele estava trabalhando. E o álbum surpreendentemente parecia bom, evocava uma estética muito parecida com os seus primeiros álbuns. No dia 4 de fevereiro, ele deu uma entrevista ao Justin LaBoy, onde tivemos acesso a mais informações de Bully. Então, tudo parecia estar caminhando para um lugar de esperança. Até que o dia 7 de fevereiro de 2025 chega, onde além de se declarar nazista, ele também pediu a soltura de P. Diddy, que não precisa explicar quem é, além de atacar vários artistas parceiros de longa data, como Tyler, The Creator, Playboi Carti e Jay-Z, sem falar em alguns posts, onde ele ataca a figura de Virgil, antigo amigo e parceiro de Ye, que infelizmente faleceu de câncer. Esse episódio de Mania foi muito complicado e não gerou nada de bom, gerou uma print boa, mas nada está tão ruim que não possa piorar. E na Perfect World, ou como é chamado, Cook, ou como o próprio Ye se referiu algumas vezes, Cook, com 3Ks, não tem nenhum motivo aparente para ter 3Ks, foi um álbum banido do Kanye West. O álbum ficou um longo período de 2024 sendo produzido. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa, então eu vou tentar ser breve. O período de março foi um período conturbado, desde uma suposta capa nova sendo postado até uma entrevista com o DJ Academics. Foi muito estranha. Além da roupa muito suspeita, Ye faz uma série de afirmações controversas, como uma onde ele diz que se arrepende de ter filhos com a Kim Kardashian. Depois disso, DJ Academics faria uma série de tweets que levariam ao anúncio do novo álbum do Kanye, chamado World War III. Em 21 de abril, Cousins é lançado no Twitter, que é provavelmente a pior música do Ye. Depois do lançamento dessa música, Ye anuncia que o álbum tem outro nome, agora sendo ele Cook. Após Dave Blunt, que era o artista que estava escrevendo as letras do Ye, sair do projeto, Ye troca o nome do álbum de novo, dessa vez para In a Perfect World. Em 18 de maio, todo o álbum é vazado, e o grupo afirmou que todo e qualquer ganho com vazamento seria doado ao Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos. Ação essa que, segundo o Ye, só provava o que ele estava falando, seja lá o que ele estivesse falando. Então, o Super Bowl aconteceu, que repercutiu muito devido ao show do intervalo com Kendrick Lamar. Mas uma coisa a mais aconteceu. Um comercial da Yeezy, a marca do Ye, começou a tocar, onde ele, depois de gaguejar muitas vezes, fala vão para yeezy.com. E quando você abria o site, aparecia apenas um produto à venda. Uma camiseta de $20 com uma suástica estampada. Alguns dias depois, Ye seria visto na rua vestindo uma dessas. No fim, In a Perfect World foi cancelado, devido às várias polêmicas envolvendo o álbum, rompimento na equipe e a ligação com seus filhos. Segundo o mesmo, ele não queria que um projeto com uma energia tão pesada afetasse a vida dos seus filhos. Ele até tentou seguir por um caminho diferente, mas no fim, só acabou descartando o álbum. Não totalmente, já que a música Gas Chambers virou All the Love em Bully, que ironicamente é considerada por muitos sendo a melhor do álbum. E esse, felizmente, foi o fim de In a Perfect World. Foi uma jornada muito longa para falar sobre todos esses álbuns. A verdade é que por mais que esses álbuns nunca tenham sido lançados, eles fazem parte da história do Kanye. E acredite em mim, tem muitos outros álbuns que eu deixei de fora. Eu selecionei esses álbuns para falar porque eu acho que de todos os álbuns do Ye, esses são os que têm a história mais interessante. Teve vários que eu deixei de falar, mas se quiserem eu faço outro vídeo falando sobre eles. Se quiser, deixa algum comentário falando do qual, e eu vejo se consigo produzir. Se não gostou do vídeo, deixa algum comentário dando alguma sugestão do que melhorar. Eu realmente quero melhorar a qualidade dos vídeos. Muito obrigado por ter me assistido, e eu acho que te vejo na próxima.